Estamos no sexto dia dessa jornada dos 10 dias de clamor. Hoje nós iremos dar continuidade ao que estudamos ontem sobre o fruto do Espírito Santo. Eu espero que essa mudança ela seja visível diariamente na nossa vida. E agora nós vamos cantar e buscar mais a presença do Senhor. Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Ora comigo. Senhor, mais uma vez imploramos que o Senhor fale com a gente agora. Estamos aqui reunidos porque queremos a presença do Espírito em nossa vida. Então, por favor, nos conceda Ele neste momento. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Espírito traduza para nós, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. Transmita a Tua mensagem através do mensageiro e apesar do mensageiro que o Senhor escolheu. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Seguimos com a nossa jornada de 10 dias de clamor, que fazem parte dos 365 dias de oração. E para a mensagem de hoje, assim como ontem, nós iremos refletir no que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler o que está escrito no verso 22. O texto diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo podia começar falando sobre o Espírito Santo de diversas formas, mas ele começa usando uma palavra específica: mas. Se ele começa a palavra usando mas, é porque ele está fazendo oposição a algo que foi dito anteriormente.
E esse algo dito anteriormente, como nós também vimos ontem, se encontra a partir do verso 19, onde ele fala sobre as obras da carne. Elas são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito da qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está fazendo um antagonismo muito claro entre aquilo que é o fruto do Espírito e aquilo que são as obras da carne. Enquanto o fruto do Espírito são, como nós vimos ontem, é o caráter de Jesus impresso em nós por meio do Espírito Santo. As obras da carne são coisas que nós fazemos, nós cumprimos isso, somos nós que causamos essas coisas. Mas eu quero destacar algo fundamental para a gente aqui. Por favor, entenda o que eu vou te dizer. Se as coisas são completos opostos, então pensar na falta de amor é também pensar nas obras da carne. Porque se o fruto do Espírito é primeiramente amor, a falta do amor é uma obra da carne. A ausência de amor é obra da carne. E se a alegria é um fruto do Espírito, então o antagonismo é a tristeza ou a persistência em não ser alegre. Essa é uma obra da carne. E nós olhamos para todas essas outras aqui, encontramos idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdias, ira, ciúme, dissensões, facções, coisas que separam. Tudo isso são obras da carne. O que eu consigo pensar de forma muito óbvia, porque ao refletir no texto, eu percebo isso de forma muito clara. É que o Espírito, ele existe e ele vive com uma função na igreja: unir. Pelo amor, pela alegria, pela paz, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão. Enquanto que as obras da carne, elas têm um propósito de desunião, discórdias, facções, dissensões, desamor. Tudo isso são obras da carne. Sabe? Diversas vezes nós nos questionamos de que forma que reconhecemos se uma pessoa tem o Espírito ou não. A Bíblia nos diz para julgar os Espíritos, se eles procedem de Deus ou não. Eis aqui a forma como você pode identificar se o Espírito procede de Deus ou não. Ele é o Espírito que tem causado união, amor, bondade, mansidão. Ou ele está mais preocupado em causar desuniões, facções, dissensões, falta de amor. E eu estou destacando isso porque ninguém discorda que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ninguém discorda que isso é obra da carne. Mas o texto nos diz que facções, dissensões, desuniões estão no mesmo patamar que todas essas outras coisas. Tudo isso se encontra dentro do mesmo patamar. Ellen White nos diz: o Espírito de Deus conserva o mal sob controle da consciência. Quando as pessoas se exaltam acima da influência do Espírito, colhem uma messe de iniquidade. O Espírito tem cada vez menos influência sobre tal pessoa, para restringi-la, para semear as sementes da desobediência. As advertências têm sobre elas cada vez menos poder. Perdem gradualmente o seu temor de Deus, semeiam para a carne. Aqueles que semeiam para a carne colherão corrupção. A messe da semente está amadurecendo. Ela despreza os santos mandamentos de Deus. Seu coração de carne torna-se um coração de pedra. A resistência à verdade confirma-os na iniquidade. Foi porque os homens semearam as sementes do mal, que a iniquidade, o crime, a violência predominaram no mundo antediluviano. Observe, foi exatamente por rejeitar o Espírito de Deus, por rejeitar o trabalho do Espírito em seus corações, que os antediluvianos se afastaram cada vez mais, se desuniram cada vez mais, se tornaram cada vez mais violentos, mais facciosos, com menos amor uns para com os outros. João
Jesus diz, no Evangelho de João destaca isso, onde, diante dos seus discípulos, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim vocês serão os meus discípulos. Nós não fomos chamados para divisões, para dissensões, para facções. O Espírito não pode trabalhar em um local que há desuniões, dissensões, facções, desamor. O Espírito trabalha no lugar onde as pessoas estão com um único pensamento, um único propósito. Dons diversos, diversidade no dom, unidade no propósito, unidade no pensamento. Meu amigo, se você persistir em recusar a união ao corpo de Cristo, se você tem resistido em demonstrar amor, mansidão, alegria, bondade, benignidade, Paulo nos orienta dizendo: já outrora vos preveni, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, as que tais coisas praticam. Que você nessa manhã possa tomar uma decisão. Senhor, se eu falhei até agora, se eu cometi divisões até agora, facções até agora, se eu tenho cometido mais obras da carne do que permitido que o fruto do Espírito apareça em minha vida, então, por favor, me perdoe. Eu não quero mais que as obras da carne sejam manifestas em minha vida. Meu desejo é que o fruto do Espírito seja amplamente colhido por todos aqueles que me cercam. Que eu possa ser uma pessoa amável, uma pessoa alegre, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa. Você vai ouvir uma canção agora. Porque ao ouvir essa canção, você terá a oportunidade de dizer: Senhor, se eu tenho falhado, se eu tenho errado, por favor, me perdoe. Eu não quero cometer o mesmo erro dos antediluvianos que rejeitaram o Espírito Santo, que rejeitaram o fruto do Espírito. Eu quero que o fruto do Espírito brote em minha vida mais e mais. E que eu possa me tornar um discípulo de Cristo. Porque Ele mesmo disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Que você possa dar muitos frutos e assim glorificar o nome do Pai. Ouça essa canção, cante essa canção e peça para Deus: Senhor, perdão, porque eu falhei. Perdão porque eu criei facções, divisões. Agora eu quero viver diante do fruto do Espírito, com amor, com mansidão, com bondade, benignidade. E depois da canção, nós faremos uma nova oração. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória.
Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza em mim, para testemunhar, para usar os teus dons e dos anos fluírem de mim. Plenitude de ti, é o que eu posso ter, uma vez ao rodar para ti. Vem Espírito, vem Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te imploramos que o teu Espírito nos transforme. Transforme nossa mente, transforme nosso coração. Que sejamos pessoas amáveis. Pessoas que demonstram bondade, benignidade, mansidão. Que a gente demonstre para todos mesmo, o que é o caráter de Jesus e como o caráter de Jesus nos transforma. Transforma o nosso coração, Pai. Produz em nós o fruto do Espírito, para que não sejamos mais prisioneiros das obras da carne. Pai, que os relacionamentos dessas pessoas que aqui estão sejam restaurados e que essas pessoas deem o primeiro passo. Que essas pessoas, ao serem cheias do Espírito Santo, possam deixar de lado todo tipo de dissensão, de ira, discórdia, facções, e se unirem a Deus num propósito de amar e salvar a todos. Derrama o teu Espírito sobre cada uma dessas pessoas que aqui estão conosco nessa live, Pai, e que sejamos mais parecidos com Jesus, mais amáveis, mais toleráveis. Nós te pedimos em nome desse Jesus. Amém. Deus abençoe você. Lembre-se que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom.